Hey, what's going on? Welcome to another Ilfluente lesson. Today I'm going to analyze another Brazilian celebrity's accent. We're going to check out Rodrigo Faro today, and we're going to see if he really has an American accent and what his style of speaking really is like. Let's check it out right now. First, I'm going to show you exactly what was said in the interview, and then we'll actually analyze the actual accent. So first he says, Beyonce. He's actually interviewing Beyonce, guys. So he says, Beyonce, pleased to meet you. It's a great pleasure to be here with you. Cool. I want to start asking, you have an idea how much Brazilian fans love you? What memories you have from those concerts? Everybody knows you. I'm pretty sure he said knows. I don't know why I wrote no, but I'm pretty sure he said knows. Everybody knows you as an artist, but I want to know, how is Beyonce at home? What you do when stop? When you have a break, a little break. Alright? So let's check it out. Então, basicamente, aqui a tradução é Beyoncé, prazer em conhecer você. É um grande prazer estar aqui com você. E ele falou tudo direitinho, muito bem. É um jeito muito polite, muito gentil de você se apresentar a alguém. Very, very formal, beleza? Então, aí ele continua. Eu quero começar perguntando. Okay? Ele fala asking com ing aqui, porque tem o start. Então é sempre com ing se vier um verbo depois. I want to start asking. You have an idea how much Brazilian fans love you? E aqui a única coisa, este vídeo eu vou aqui, falar, eu tenho que falar isso. O vídeo do Rodrigo, desse vídeo especificamente, pode ser de vários anos. Então, dito isso, tá? Por estas correções, por ele estar cometendo esses pequenos deslizes assim, eu acho que isso aqui foi há um tempinho atrás. Então, I wanna start asking. Por que aqui, ó? Por que eu falo isso? Porque ele só precisa colocar um do ali. E como a gente sempre evolui, se ele já manjava tão bem de inglês naquele tempo, quantos anos seja, então agora com certeza ele está muito melhor, sotaque, tudo está muito melhor. Nós vamos analisar. Ele já foi muito bem lá atrás. Então, eu só colocaria ali o do, para deixar a frase correta. Mas veja só, é isso que eu falo, cara. Se você não manja muito da gramática e você ainda quer conversar, o Rodrigo Faro entrevistou a Beyoncé e ele esqueceu o do e ele tava com um negocinho anotado. Então, assim, ele deveria estar super, ansioso, alguma coisa assim, para entrevistá-la e queria mandar bem no inglês. E ele fez um ótimo trabalho. Mas ele pode ter esquecido alguma outra regrinha de inglês gramatical. E olha como não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma, ela entendeu, ela continuou sorrindo, ok? Então, eu falaria, do you have, porque ela já saberia que ia rolar uma pergunta. Ali ele foi muito bem, em inglês também tem a ver com você poder se corrigir os seus deslizes conforme você vai falando a frase, você arruma. Então ele falou aqui, ó, olha como ele se salvou e tornou isso numa pergunta. You have an idea, e é claro que ele está falando you have, ele está falando, tipo, usando o português, que você tem essa base do português. Você tem uma ideia, how much Brazilian fans love you? Então o que eu achei legal aqui é que ele falou Brazilian fans, Então, embora ele tenha cometido aquele deslize, ele manda muito bem ali naquela inversão. A gente fala Camaro amarelo, americano fala amarelo Camaro. Então ele fez muito Brazilian fans, ficou bem polido. Love you. Então só colocaria o do. Vamos só colocar o do ali, para você não pensar que you have ali tá certo. Aí, what memories you have from those concerts? Mais uma vez ele tem esse deslizinho do do. Aqui, pum, eu vou colocar para ele. What memories do you have from those concerts? Quando você vai fazer uma pergunta, o do vem logo antes do pronome, daquele ele, eu, você. Então vem logo antes dali, só coloca o do. Ali, se você quisesse colocar ali no passado, coloca o did. Que memórias você tinha daqueles shows? Então,
o do ali muito importante e o único trabalho do do mesmo é te falar que esse have aqui está no presente. Então é isso mesmo que a gente não traduz ele. From those concerts, muito legal que ele usou concerts e não shows. Normalmente brasileiros usam shows porque a gente fala shows, mas em inglês são concerts. Todo mundo sabe, ou aqui todo mundo conhece o know como duas traduções diferentes. Todo mundo conhece você como uma artista. Mas eu quero saber. But I wanna know. Bacana. Sara seria sarada, ele usou, então você vê que ele tem essa coisa, já tinha essa coisa da Sara seria sarada, ele fazia conexões também, então muito bacana, você vai ver isso tudo daqui a pouquinho. But I wanna know, how is Beyoncé at home? What you do, então a gente vê que o Rodrigo ele não tinha ainda a manha do do, e muitos brasileiros passam por isso e eu também não consigo falar em português, então imagina, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que essa coisa do do e o Rodrigo falando é muito bom. Achei muito bacana eu ter encontrado isso, porque mostra pra você que você não precisa ter uma gramática perfeita para você fazer um bom trabalho, tá bom? Então, essa aqui foi só algumas partes que a gente vai ver daquela reunião, daquela entrevista, mas você vai ver que ele se deu super bem. Entendeu? As perguntas eram mesmo meio clichês, assim, em termos de uma artista internacional. O que você faz quando você vai pra... Eu não concordei com as perguntas em si, mas o inglês, a entrega, muito boa. O que você faz quando você tá em casa? Cara, ela deve ser perguntada isso em toda entrevista. Mas, Rodrigo, novato, o cara manda muito bem. Enfim, quando você... Então, o que você faz quando você para? E aqui faltou o you, né? A gente vai ver. You stop. When you... Aqui ele acertou. Então... Às vezes aquele nervosismo, tá vendo? Como você não precisa se preocupar, é tranquilo. Ela entendeu. When you have a break, quando você tem um intervalo. Aqui, na verdade, para melhorar a frase e deixar ela certinha, ele poderia ter falado when you take a break. When you take a break. A little break. Ok, aí a little break tá tranquilão mesmo. Mas o que eu gostei mesmo do Rodrigo foi aquilo mesmo que eu falo para vocês o tempo todo. Cara, confiança é a coisa mais importante. Você pega aquelas 300 palavras que abrangem já 70% de tudo que você precisa falar e você fala com confiança, mesmo se você estiver errando uns dozinho aqui ou não estiver colocando um pronomezinho ali. Meu, se é só isso que você está errando e você tem o resto da sua vida, os próximos meses ou anos, para você melhorar isso, que incrível que você conseguiu, que realização incrível que você já tem. Você vai ficar focando de você ter esquecido um dozinho? É sim importante ele estar lá e vai ficar bem legal quando você acertar. Mas não foque naquele errinho quando você errar, porque você acertou outros 99%, beleza? Então é isso que eu queria mostrar. Agora vamos para a pronúncia do nosso brother, que ele também manda muito bem na pronúncia. Beyoncé, pleased to meet you. It's great to meet you. It's a great pleasure to be here with Thank you. Então, você vê que ele pausou. It's a great pleasure to be here with you. Ele está olhando para o papelzinho dele, ele quer acertar as perguntas. It's a great pleasure to be here with you. Muitas pessoas acreditam que você tem que falar super rápido para parecer como um nativo. E não é assim que os nativos falam. Você vê mesmo a Beyoncé de boa aí. Tá? Então, it's a great pleasure to be here with you. Ótimo. E aí ele continua. I want to start asking, you have an idea how much Brazilian fans love you? I want to start asking, you have an idea. E aqui é uma outra coisinha que ele pode ter falado errado, mas eu não tenho certeza. Porque desse jeito tá certo. Do you have an idea? Estaria gramaticamente correto. Porém, o jeitinho que os americanos falam é do you have any? Então, se ele quis falar any, ele acabou falando an idea, que ainda acabou ficando certo, ok? Mas talvez ele estava realmente procurando esse any idea. Do you have any idea how much Brazilian fans love you? E você vê a ênfase dele legal, love you, how much Brazilian fans love you. Então ele tem uma ênfase legal, a pronúncia, o jeito que ele pronuncia as sílabas é muito bacana, é perfeito. Então, muito boa essa frase como modelo.
Great to meet you. It's a great pleasure to be here with thank you. I want to start asking, you have an idea how much Brazilian fans love you? It's great to meet you. It's a great pleasure to be here with thank you. I want to start asking, you have an idea how much Brazilian fans love you? What? Great to meet you. It's a great pleasure to be here with thank you. I want to start asking, you have an idea how much Brazilian fans love you? Do you have any idea how much Brazilian fans love you? Do you have any idea how much Brazilian fans love you? Vamos lá para os próximos. What memories you have from those concerts? What memories you have from those concerts? Impecável a pronúncia dele. Os professores que dizem que brasileiro não consegue ter sotaque americano, sei não. A Sara do BBB, agora o Rodrigo Faro, não tá ficando muito bonito para vocês não. Vamos lá, continuar a mostrar mais brasileiros que têm um sotaque americano. What memories, a única coisa que eu corrigiria aqui do Faro, que naquele tempo já tinha um sotaque bacana americano. What memories do you have from those concerts? Everybody knows you as an artist. Everybody knows you as an artist. E aqui ele escolheu, ali você vê que artist, ele escolheu usar a pronúncia mais britânica, que tem o T mais próximo do nosso. E está totalmente correto, que eu falo para vocês. Vocês podem pronunciar o T tranquilo. Artist. Você também pode falar do jeito mais americano. Artist. 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 Essa conexão R de sapo e Sara seria sarada é uma das conexões mais difíceis para brasileiros. Artist. Artist, artist, artist. Então é fácil entender porque o Faro, por ele querer falar bem e pronunciar bem para Beyoncé entender, porque ele decidiu só, em vez de tentar, talvez ele não tinha domínio muito bom naquele tempo desse sonzinho, hoje em dia tenho certeza que tem, artist, artist. Aí ele decidiu falar artist. But I wanna know. Veja só agora. But I wanna know. Aquele but I wanna know, but I wanna know. Então, ou seja, você pode usar but I wanna know, entendeu? A pronúncia não impõe isso a você. Você simplesmente escolhe o que você quiser. Se você esquecer de fazer o Sara seria sarada ali, but I, e fazer but I, está 100%. Estados Unidos é enorme, as pessoas falam dos dois jeitos. A mesma pessoa fala dos dois jeitos, dependendo da frase, o quanto bem ela quer ser pronunciada versus o quanto eficiente, né, ela quer ser ali na linguagem. But I wanna know. Vamos lá. How is Beyoncé at home? What memories you have from those concerts? Everybody knows you as an artist. But I wanna know, how is Beyoncé at home? What memories you have from those concerts? Everybody knows you as an artist, but I want to know, how is Beyoncé at home? Então aqui, but I want to know, how is Beyoncé at home? Perfeito. Todo mundo te conhece como uma artista, mas eu quero saber como é a Beyoncé em casa. Perfeito, Faro, nota 10. E aí a próxima? What do you do when you stop, when you have a break, a little break? Ok, beleza. Então ali você vê what you do, ele falou, né? E a gente pode falar ali what do you do or what do you do. Mas a maioria dos gringos vai falar what do you do when you stop? What do you do when you stop? E ele falou apenas what you do when you stop. Mais uma vez, ele está fazendo uma pergunta ali, mas ele não colocou em formato de pergunta. Mas com a entonação dele dá para você perceber que é uma pergunta. Então, se você não vai colocar o do, tenha certeza que pelo menos a entonação ali está num jeito de pergunta, senão o gringo ou a gringa vai pensar que você está falando, afirmando aquilo, tá? Beleza. Daí você falaria meio assim, what you do when you stop, o que você faz quando você para, como uma afirmação. E ela vai estar esperando o resto da frase. Então, é muito importante esse do para mostrar que você está fazendo a pergunta. When you take a break. A little break. So, because I want to know, how is Beyoncé at home?
What do you do Well, when you stop, when you have a I break, stop. a little break? Ali você percebeu que ele falou little break. E até agora a gente estava meio que na dúvida. O cara conhece o segredo da Sara Seria Sarada já? Ele manda bem já no segredinho da Sara Seria Sarada? Então olha só, a little break. Embora ele tenha querido ali ter falado artist e but I, ele falou little break. Então você vê que ele subconscientemente falou aquele rararara ali no little, porque todo mundo sabe que little é little. Quase ninguém pronuncia little, mas você vê já. Então ali no artist ele pode realmente já conhecer que é artist e but I, mas ele queria pronunciar muito bem para ser bem entendido. Conforme você vai pegando mais confiança, mais habilidade, vai ficando mais tchan com a sua própria fala, com a sua própria pronúncia, sua habilidade de construir palavras, aí essas coisinhas vão se encaixando. Mas você mesma viu que foi tranquilo, ele não usou Sara Seria Sarada ali e usou ali no fim. E é isso mesmo que os americanos fazem. Às vezes eles vão pronunciar o T ali bem pronunciadinho, às vezes não. É uma coisa meio que subconsciente. Você também vai pegar isso conforme você vai pronunciando. Você vai ver o que é mais fácil para você, o que soa mais natural para você, e você vai escolher um naquele momento. É isso que acontece. É isso aí. Essa aí foi a entrevista do Rodrigo Faro. Mandou super 10, nota super 1000. Isso me lembra, se você não sabe do que eu estou falando, Sara Seria Sarada, conexão consoante vogal, acesse eufluente.com/intro para você acessar o meu curso Introdução à Pronúncia e baixar um PDF com 1000 frases nas situações mais comuns do dia a dia, totalmente 100% grátis para você. Acessa lá agora, tem poucas vagas no precinho, no grátis, no zerão, então acessa lá. As primeiras 10 pessoas que acessarem depois desse vídeo vão ganhar o curso grátis. Dá um pulão lá e entenda por que o sotaque americano é tão especial. Muito obrigado pelo seu tempinho e até a próxima aula. Keep on practicing!